inclusive, é uma bênção que é um farol em momentos em que tudo parece que está escondido ali, perdido, né? Tudo parece que está oculto. Mas a gente precisa trabalhar. Como todo dom, se você nasceu com o dom de cantar e já nasceu, cresceu sabendo cantar ou sabendo desenhar, né? Eu sempre digo que eu sou de outras artes. Essas artes manuais, de fazer coisas bem, né? Tem gente que tem um dom de fazer aquelas coisas manuais, assim, esse negócio de Natal, uns lacinhos. Gente, eu não sou boa naquilo ali. Eu sempre falo, eu ajudo, eu tenho ideia, mas fazer manualmente minhas artes são outras. É dança, é canto. Mas mesmo que a gente tenha esse dom, a gente precisa qualificar, né? A gente precisa aperfeiçoar. E você nasceu com esse dom. É uma qualidade, né? Uma potência, uma ferramenta que todos nós nascemos. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa qualificar. A prece nos ajuda a sintonizar, encontrar um local onde você se sinta seguro e que também te direcione. É importante para que a mediunidade ela seja bem direcionada. Existem diversos tipos de mediunidade. Nenhuma mediunidade assim, como existem diversos tipos e cada pessoa também vai apresentar a sua forma, né? Todos nós somos médiuns. Que é o médium, né? Ele é que está mediando ali as informações entre o céu e a terra, vamos dizer assim, né? O céu no sentido da própria espiritualidade mesmo. Todos nós somos médiuns. Então, às vezes a pessoa pensa que o médium é só aquele que tem aquela mediunidade ostensiva. Não, todos nós somos médiuns. E dentro de todos nós somos médiuns, cada um vai ter a sua forma de expressar a sua mediunidade. E dentro de um grupo, por exemplo, cada grupo e cada mediunidade, ela está ali, não é à toa. A gente sabe que nada é à toa. O Criador não faz nada à toa. Tudo tem uma sincronicidade. Cada pessoa desenvolve essa... E assim, não queira, às vezes a pessoa quer que a sua mediunidade seja igual a de fulano de tal. Ah, mas eu pensava nem que não era mediunidade, porque eu queria que fosse igual a de não sei quem, né? Porque, não, gente, não é assim. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Por isso que quando a gente vai ver muitas mensagens, nada de Joana de Ângeles, através de Divaldo, tem muitos livros de Joana que ela vai nos trazer essas reflexões sobre o autoconhecimento, sobre a importância de a gente se conectar com a nossa luz, de entender qual é a nossa sombra também, porque quando a gente faz esse filtro das nossas emoções, a nossa mediunidade também, ela vai sendo qualificada, ela vai sendo direcionada para uma manifestação mais fluida. Porque eu preciso filtrar o que é meu, por exemplo, ou o que é de uma comunicação, né? Espiritual. E quando a gente consegue fazer filtrar o que é nosso, ou que é de um irmão, às vezes, que está tentando se comunicar, por exemplo, ou quando é algo que é do ambiente, então eu tô me sentindo mal aqui, a pessoa chega no ambiente, ela começa a se sentir mal. O que é? Será que é meu isso aqui? É do ambiente? Será que a minha frequência baixou e eu não estou sentindo? O que é que está acontecendo aqui? E aí é por isso que a gente precisa estar em vigiar e orar, né? Orar e vigiar. Orar e vigiar. Vigiar e orar. Eu acho que é tipo um ciclo. É tipo o infinito, na verdade, né? A gente precisa estar fazendo as duas coisas e justamente para ajustar a nossa mediunidade também. Que é uma experiência, muita gente tem receio, tem medo. Óbvio que a gente precisa ter consciência que é de uma grande responsabilidade esse dom que foi nos dado para a cura também das nossas dores, primeiro das nossas dores, mas também das dores dos nossos irmãos. Assim como Jesus curava, os apóstolos, né, também os discípulos também curavam, também tinham esse dom da cura. E nós somos também os apóstolos do Cristo. E compreender que a gente pode proporcionar, mediar a cura para os nossos irmãos e também para a gente, porque assim, amar o próximo como a ti mesmo. Se você media para o outro a cura, seja em forma de palavras, auxilia ali num passe,
ou com informações, né, com um abraço, às vezes com a sua energia, com um olhar. Às vezes um olhar já acalanta, né, as aflições. Você também, de alguma forma, recebe essa energia da amorosidade. Você é esse canal e é o primeiro a ser beneficiado. E por isso que a gente tem que ter essa consciência que sim, é uma grande responsabilidade. É necessário que se tenham bons hábitos, porque sendo uma grande responsabilidade, a gente precisa ter posturas que se... como é que eu posso dizer? Sejam equilibradas, né? As nossas posturas com o que a gente também está fazendo. Porque como a mediunidade é algo que abre campo para muitas coisas, então a gente precisa estar filtrando os lugares que a gente está, filtrando as coisas que a gente está falando, os conteúdos que a gente está consumindo, as conversas que a gente está tendo. Porque muita coisa destes ambientes ficam lá que nem a borra de café. E às vezes essas comunicações, elas são contaminadas por condutas que a gente está tendo. As nossas comunicações, não estou nem falando comunicações de espírito, estou falando das nossas mesmo. E é necessário a gente fazer sempre essa autoanálise de como é que eu estou me comportando. Porque a nossa mediunidade, ela vai ser impactada também por isso, e ela vai nos impactar de alguma forma. Quando a gente entra em contato de compreender como é que a nossa mediunidade se apresenta, qual foi o do planejamento, eu gosto de sempre falar do planejamento reencarnatório quando falo de mediunidade, né? Porque às vezes eu já vi relatos, né? Eu queria ter tal mediunidade, ou eu não queria ter essa mediunidade, né? A pessoa não quer. Mas tudo faz parte, gente, do planejamento reencarnatório. Quando o nosso planejamento reencarnatório ele é construído ali pelo setor de planejamento reencarnatório, tudo tem um porquê e um para quê. É tudo muito conectado. Inclusive, como a nossa mediunidade vai ser manifestada aqui na nossa encarnação. Nada é desconectado. A nossa mediunidade, ela também é um resgate de aflições, de faltas, né? De causas, né? De efeitos também, de coisas que a gente cometeu em outras vidas. Mas não encare isso, e às vezes eu vejo algumas pessoas encararem isso como uma maldição, né? Como se fosse algo, ai meu Deus, não é dessa forma que você tem que encarar. Você tem que encarar como uma oportunidade de redimensão, de ressignificação. Todos esses grandes que a gente conhece, grandes médiuns, né? Chico Xavier, Divaldo, todos que a gente conhece, que são muito influentes, né? Inclusive na própria construção do espiritismo, da sedimentação do espiritismo, eles em outras existências também tiveram suas faltas. E todo esse trabalho que a gente vê hoje também é um resgate de outras faltas que eles tiveram, um resgate também. A gente sabe que alguns espíritos já cumpriram, né, e já vieram com missões, como missionários, não só mas como um resgate para a existência deles, mas também com uma postura missionária. E aí vai ter um momento da nossa encarnação que a nossa mediunidade vai vir a gente como missionário. Já pensou, Evanildo? A gente tá vindo, eu vou aqui reencarnar só para ajudar. Trabalhar para o bem. Para o bem, já não vai ser só para o resgate. Porque ainda muitos de nós é para o resgate, né? Mas sempre vai ter um missionário em toda existência aí, em todo momento da existência da nossa terra, vai ter sempre um missionário que vai nos ajudar a impulsionar o processo de evolução. Um dia vai ser nós. Um dia serão, como diz a música, né? Um dia a gente vai ser anjo, né? Do átomo ao anjo. E a mediunidade é uma faculdade inerente ao humano. Sim. Independentemente de qual religião, de qual credo, em que você acredita, né? Isso. É do ser humano. Do ser humano. Do ser humano. Está na igreja católica, na igreja protestante, no espiritismo, na Umbanda, no candomblé. Onde você imaginar, a mediunidade está presente. E você trouxe uma coisa importante, porque às vezes parece que a mediunidade é só quem é espírita, né? Se você for para outra religião, você não é mais médium. Tem gente que tem essa concepção, né?
E não é verdade. É inerente. Mas cada religião vai direcionar e vai chamar de outros nomes, né, inclusive, da forma ali que aquele dogma religioso se estruturou. Então, para quem não segue o espiritismo, tá aqui, é um ouvinte que consome, né, o programa, né, ou nunca ouviu falar, ou tá ouvindo pela primeira vez, saiba que você também é um médium, independente de qual religião você esteja ou não esteja. Porque realmente é uma faculdade que a gente nasce aí, é uma faculdade inerente ao ser humano, é o nosso GPS. Eu acho que é o GPS, assim, que Deus coloca na gente para poder a gente Opa, vamos refazer a rota aqui. A mediunidade é essa potência de a gente refazer a rota. É uma faculdade que está sendo agora comprovada cientificamente, né? Isso. Os cientistas estão fazendo esses estudos e estudando esses grandes médios para comprovar mesmo que realmente existe. Sim. E que existe a possibilidade. Isso. Muita coisa que a gente no movimento já sabe, né? Mas agora a ciência, que não é a ciência ligada ao espiritismo, está fazendo esses estudos. Eu acho que alguns sim devem ser ligados para poder, para comprovar que não é algo, porque muitos vão distorcer, né, o que é essa mediunidade. A gente vê muito assim, quando a gente vai olhar a história de Chico Xavier, quantas pessoas desacreditaram dele, e não só desacreditaram, porque até aí, tudo bem entre aspas, né? Mas assim, desqualificaram o que Chico fazia, porque dizia que aquilo ali não era real, né? Que ele era até um charlatão. E sabemos que tem muitas pessoas que realmente iludem outras, mas não era o caso ali. E com a ciência, essa ciência tradicional, investigando e comprovando, a gente sai do campo do religioso, sai do campo que é importante também, mas a gente precisa viver com os dois, né? Por isso que o espiritismo ele também tem a base filosófica, tem a base também da ciência e religiosa. A gente sai desse campo e começa a pensar além, que é possível sim, que para quem duvida sim, a gente já sabe, né? Mas para quem não é do movimento, que saiba que isso está sendo estudado, justamente por conta dessas comprovações. Muita coisa publicada, inclusive, até nas revistas, né, do movimento. Muitos estudos, né, muitas pesquisas. Mas quando a ciência tradicional, que a gente sabe que tem um respeito perante o mundo, começa a investigar, e a coisa muda de jogo, né? Exatamente. Onde a ciência não explica, fica um mistério. Fica um mistério. E aí, onde no Espiritismo particularmente, uma das questões que me fizeram estudar o Espiritismo foi essa, né? Uma frase de Kardec. Sim. Quando o Espiritismo não poder provar e a ciência avançar, acompanha a ciência. Né? Sim, perfeito. Exatamente ali que a gente possa ter um pouco mais de estudo e não só acreditar naquilo que a gente sabe. Sim. Fazer de laboratório mesmo para comprovação científica. Eu tenho muito essa coisa, sabia? Quando eu comecei a entender sobre mediunidade, né, com uma amiga que é espírita, e eu comecei a compreender o que era mediunidade, porque eu tinha também muito medo. Quem tem medo aí eu entendo. Eu já tive. Sempre dá medo, né? Mas eu sempre tive essa postura, e o espiritismo sempre me deixou muito, que eu queria entender o que era. Eu não sei se é um ver para crer. O ver, eu digo, a ciência. Eu queria entender o que é o estudo. Que estudo é esse sobre mediunidade, né? O que a ciência está dizendo sobre isso? E quando eu compreendo o estudo, e a gente tem muito conteúdo, né? O próprio Kardec ali que decodificou, e outros depois, eu fico mais tranquila por entender o estudo por trás. Essa coisa só do fenômeno por si sempre me deixou inquieta. E eu sou muito assim, que é o que Kardec também, ele fazia os testes ali, né? Como um bom cientista, um bom filósofo, investigador, né? Pesquisador,
ele fazia também esses testes. Porque é importante a gente fazer os testes, porque assim tem o animismo também, que é uma coisa importante para a gente falar para os ouvintes, né? Porque às vezes você acha que é uma manifestação mediúnica, mas é do seu animismo. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez, talvez tenha sido animismo, Rani. Eu me senti super mal, porque eu não compreendia. Depois a pessoa foi ali me explicando. O animismo é da nossa ânima, da nossa alma. É uma manifestação da sua alma. Então teve uma intervenção sua, da sua alma. Não foi uma manifestação, às vezes, de um irmão, de um espírito, de um guia, né, que se aproximou. Foi a manifestação da sua alma. Não é ruim. É só pra gente poder filtrar. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. E aí a ciência nesse ponto, né, a própria ciência também espírita, ela é importante para que a gente faça tudo para ser comprovado. Assim, se os cientistas estão ali pesquisando a cura de uma doença ou uma vacina, eles fazem vários testes para entender se aquela medicação vai servir para aquela doença. E assim também precisa ser a investigação individual também da nossa mediunidade. É preciso ter esses direcionamentos para a gente investigar se ali é uma manifestação mediúnica ou se é um animismo, né? Ou se é um transtorno mental também, que é importante a gente também fazer essa diferenciação, se é um transtorno mental, porque se for outra postura precisa ser tomada, então a pessoa precisa fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico. E aí, mas isso a gente só vai compreendendo com direcionamento. Por isso que é importante, se você for espírita, tá na casa espírita também, para ser acompanhado. Eu vejo muito essa experiência, Evanildo, assim, da pessoa querer conhecer a mediunidade ou investigar sobre a mediunidade sozinha. O que é que você acha disso? É muito comum pessoas que estão passando por esse processo, né? Saber gostar, saber como desenvolver a mediunidade. Sim. Mediunidade é para ser estudada. Quando você estuda e compreende aquele processo que você está passando, a coisa se torna mais fácil e compreensível. Isso. E quando é em grupo, é um caminho menos solitário. E a tendência da pessoa ser ludibriada, até por irmãos, né, que ainda estão se compreendendo. Quando ela tem esse acompanhamento, ela entrar por um caminho até mais difícil, né, de distorcer a relação dela com a mediunidade. Quando ela tem esse acompanhamento, fica menos difícil, né? Reunião mediúnica é um laboratório. Sim. E em laboratório você não vai entrar pessoas que não têm qualificação para entrar no laboratório. Exatamente. É preciso estudo, Sim. É preciso uma prática em si e o conhecimento. Sem esses, você não pode entrar nessa laboratório. E o estudo quando a gente pensa no laboratório, tem um jaleco, às vezes tem que entrar de luva, né? Às vezes tem que botar aqueles coisinhas no sapato, tem que prender o cabelo. Dentro da reunião mediúnica também tem os protocolos de segurança, né? Exatamente. As posturas, né? Que precisa ter. Não sei se seria higienização do ambiente espiritual. Que é uma prece. Sim. Da prece, sim. E quando a gente fala dos dias também, né? Como a gente tem que estar se observando para entrar na reunião mediúnica, seja a alimentação, né? Seja a vibração também do pensamento. Não é algo que você tem que fazer com responsabilidade. E estando bem instruído, é algo que pode estar muito ao seu favor. Quantas vezes eu falo isso quanto médium, a minha mediunidade foi o que me salvou. Muitas vezes. Mas até eu compreender isso, foram anos de estudo e prática. Porque quando você não nasce, né, no lar espírita, no meu caso não foi. Eu conheci o espiritismo eu acho que eu entrei na União em 2014. Então eu já era adulta, não cresci no lar espírita. Eu ouvia falar ali. Então quando você
se depara com algumas manifestações mediúnicas, seja a sensação, a intuição, sonhar, ver, assusta muito se você não tem essa instrução. Então, até você ir tendo a instrução, o estudo, e vai dissolvendo, né? E você vai ficando mais íntimo daquilo ali. Hoje, para mim, é outra coisa. 10 anos depois, né? 10, 12 anos, 11 anos depois. É outra coisa a minha relação com a mediunidade, com a minha mediunidade, né? E é importante a gente lembrar também que quando a gente fala dos tratamentos, né, de magnetismo, lá na União a gente tem inclusive as quartas-feiras. Essas duas não vão ter, mas a partir de janeiro a gente deve estar retornando. E outras casas espíritas também fazem esse trabalho. A postura do médium também, ela precisa ser uma postura de autoobservação, de autoanálise. A gente não vai de qualquer jeito. É que nem o médico, né? O médico não vai operar tendo consumido bebida alcoólica, né? Não é para se fazer isso. Ou comendo demais, né? Então tem todo sem dormir direito. Assim também precisa ser a postura do médium, né? Ele tem toda uma prática que ele precisa ter antecipadamente quando ele vai para esse trabalho, e que ele precisa estar se observando, porque aí vou falar de novo do pó de café. Quanto mais ele filtra essa postura, quanto mais ele filtra as ações, melhor vai ser a canalização, já que ele é um médium, ele media essa postura nessas situações, ou ele media a possibilidade do magnetismo, da cura, melhor vai ser o que vai chegar para o outro, né? E como foi para você esse processo de você dar esse conhecimento sobre a sua mediunidade? A minha mediunidade. Desde criança eu tinha essas experiências, mas sempre com esse medo. Por exemplo, meu Deus, até adulta antes de entrar, né? Aliás, até um pouquinho depois também que eu entrei na casa espírita, eu ainda tinha muito medo de dormir à noite. Assim, porque a gente compreende que tem algo ali a mais, né? E não entendendo o que fica com esse medo. E para mim foi muito importante entrar numa casa espírita e ir para o estudo. Então fui para o EJE, tomo 1, tomo 2, acho que até o 4, nem 3. Porque eu fui aprendendo sobre essa teoria, sobre a base do estudo. Para mim, a base do estudo foi o que foi tirando esse medo, fui ressignificando o medo que eu tinha. E a partir daí, conhecendo também como é essa mediunidade para mim, como é a minha mediunidade, como é que ela se apresenta, né? Mas eu também fiquei muito presa depois só no estudo. E meio emperrada na prática. Aí eu me apeguei demais, aí eu fui pro outro extremo, né? Depois, agora sim, eu sinto que tem um equilíbrio maior. É importante o estudo e a prática, as duas coisas. A gente também não pode largar a mão de nenhum dos dois. Até porque a nossa mediunidade é para servir ao irmão, aos nossos irmãos, a gente também, porque a gente também é beneficiado. E nós somos trabalhadores do Cristo. E aí, quando ele chama, é um chamado, né? Eu sinto também como um chamado. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Você, como formação acadêmica, é psicóloga, né? Sim. E como você poderia falar um pouco mais sobre o animismo? Sim. O animismo, como eu falei, é essa expressão da nossa alma, né? Então, eu passei por experiências que eu achava que ali era uma manifestação da minha mediunidade, mas era o animismo. O animismo é algo que é seu ali. Então, é um sentimento, você escreveu ali uma carta e pensou que era algum espírito. Mas era você. Era o seu espírito, não era o espírito de outro, né? Era o seu espírito. Então, por exemplo, o animismo são coisas que estão na nossa ânima, são coisas que estão no nosso inconsciente, coisas que estão guardadas ali, que estão no nosso HD, né? No nosso conhecimento. E por isso que eu digo que não é algo ruim, porque é algo sobre você.
É alguma coisa sobre você ali que precisa ser acessada. Às vezes por esse engano, né, por essa distorção, você entendeu que era algo mediúnico. Mas era algo seu mesmo. Era algo seu, que o mediúnico também é, né, nosso. Mas eu digo assim, era algo da sua ânima, da sua alma, da sua mente, dos seus sentimentos, algo que você sim precisava acessar. Então, às vezes, algo que, por achar que era o espírito, né, que era o mentor, você ali fez, escreveu, falou, mediou, mas era algo que era seu. Se você trouxe isso à tona, é porque é algo que você precisa trabalhar ali dentro do seu processo, até terapêutico, inclusive. Porque dentro da abordagem, por exemplo, do que eu sigo, né, que é o psicodrama, a gente sempre usa elementos intermediários para acessar coisas que naquele momento a gente não tinha acesso. Por exemplo, dentro de uma cena, às vezes você teve uma discussão com alguém e aí a gente tem uma técnica que a gente coloca a pessoa no lugar da outra pessoa, ela assume o papel da outra pessoa. E às vezes quando você assume o papel da outra pessoa, você olha pelo olhar da outra pessoa, ou seja, você não está incorporando o espírito, você está olhando pelo olhar da outra pessoa. Isso é um processo da ânima, né, da alma, e olhando pelo olhar da outra pessoa e pelo seu também, você começa a ressignificar aquela cena. E aí isso dentro do processo, né, psicológico, ele é muito importante porque ali a gente vai equalizando os nossos sentimentos, ali a gente vai equalizando as nossas emoções, a gente vai equalizando ali também e tendo acesso a dimensões da nossa alma, que são muito nossas também e que são importantes de serem acessadas. Entender as dores da nossa alma, que inclusive às vezes são dores emocionais, é extremamente importante para a gente poder entender a nossa mediunidade. Porque quando você está bem emocionalmente, você vai conseguir mediar a mediunidade. Vou ser bem redundante, mas é para ser mesmo. Mediar a mediunidade de um outro lugar. Mas se você está irritado, está estressado, está ansioso, como é que vai ser como é que vai mediar? Né? Um dom que é tão puro, assim, tão suave, né? Algo que é para ser olhado com tanta naturalidade. E aí por isso que a gente precisa sim estar atento ao que é da nossa ânima, que é da nossa alma, que é da nossa mente, coisas que são das nossas emoções. Quanto mais a gente entende, Joana tem livros, né? Que Divaldo psicografa muitos livros ali de Joana, né? Psicografou muitos livros dela, em que ela nos dá instruções, inclusive, de como a gente ter esse trabalho de alma, né? De entender a nossa sombra, por exemplo. Quais são as minhas sombras? Quais são as minhas angústias? O que é que às vezes as máscaras, que é uma coisa importante também da gente lembrar quando a gente fala de ânima, de alma. Quantas vezes a gente se esconde por trás de máscaras sociais. E aí quando chega em casa e tira a máscara, a pessoa é outra pessoa. Né? Ali para a sociedade, aquela pessoa autoastral. É muito comum a gente falar, já que a gente está falando disso, né? Desse viés mais psíquico. Quando a gente sabe que alguém tá depressivo, a pessoa fala assim, mas fulano não aparentava. Porque essa pessoa usava uma máscara o tempo todo de estar bem, né? Tá tudo bem. Eu tô bem, eu me dou bem com todo mundo, eu não tenho problema nenhum. E aí, quando ela chega em casa, que ela vir, há momentos que a pessoa tá assim, com inquietações da existência, da alma, que às vezes são afastadas do trabalho, né? Com a mediunidade. Trabalhos que ela tá servindo ali, que tá incorporando, ou que tá trabalhando com magnetismo, para que ela se cuide primeiro e depois volte o trabalho a ajudar a cuidar de outras pessoas. Por isso que é tão importante a gente estar atento às nossas emoções e à nossa ânima, né? Que, como eu disse, é algo que é nosso ali, não é algo, como eu falei, né? Quando eu tive uma experiência assim, eu entendi que foi o animismo, eu fiquei muito mal. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu não percebi que foi o animismo? Eu não sou médium. Aí deu aquele desespero, né? Eu tô entendendo tudo errado. Aí depois, não, calma. Isso é normal, é natural, faz parte. Por isso que eu até comecei a falar no instante, esse processo de compreender sua mediunidade é muito importante que você seja assistido numa casa espírita.
E aqui em Alagoinhas, se você está aqui em Alagoinhas, a gente tem muitas casas espíritas. 14 casas espíritas. Isso, 14, ó. Você inclusive uma com 107 anos. Olha só. 107 anos, alguns dias. Isso, casas espíritas de respeito, né? Que tem um trabalho aí em várias frentes. Trabalho com as crianças, trabalho com a família, trabalho com atendimento fraterno, com atendimento do magnetismo, dando passe. Então, é importante que você vá para uma casa espírita, se você quiser seguir o espiritismo, ou, se for de outra religião, que você vá para uma casa de oração e você trabalhe essa dimensão espiritual, né, a mediunidade, num local seguro. Porque tentar fazer isso em casa, seguindo instruções de internet que você está vendo, ou até lendo livros, né? Lendo livros assim, mesmo que sejam os livros de referência, você vai ter dúvidas ali. Tem coisas que os livros nos instruem, tem uma instrução, mas a gente precisa de porque teoria e prática são completamente diferentes. E às vezes a gente lê uma coisa, né? Mas na prática aquilo pode ser olhado e redimensionado de outra forma. E aí, claro que você pode ler na casa espírita ou numa casa de oração. Se você... Porque como a gente falou, que é algo inerente ao ser humano, então não é só no espiritismo, né? Quem segue o espiritismo. Em outras religiões também isso vai se desenvolver de outra forma. Mas busque uma casa de oração que você confie. Aqui em Alagoinhas, casas espíritas a gente tem 14, né? E casas com muitos anos servindo, com um trabalho muito respeitado, né? E que aí, com certeza no seu bairro deve ter um centro espírita. Porque 14, então a gente tem aí praticamente um centro espírita, né? Ou mais, né? Em cada canto da cidade. Aí busque, procure saber os dias de doutrinária, é importante, né? A gente entender, a gente para as doutrinárias, que é ali um momento em que é uma palestra com os ensinamentos, não cada casa espírita ali vai desenvolver as suas doutrinárias, tem os seus dias, né? Específicos. E aí, a partir dali, vá buscando quais são os grupos de estudo. Porque a partir dos grupos de estudo, tem os livros específicos em algumas casas espíritas, outras tem o estudo da mediunidade, mais especificamente. Primeiro você vai ver a parte teórica, depois de um tempo a parte prática. Lá na União a gente tem os EJs também, né? Eu sempre, quando alguém me pergunta assim, sobre espiritismo, eu sempre falo para começar pelo EJ. Porque foi o que me direcionou. E no EJ, né, quando a gente vai aprendendo ali com os tomos, né, do EJ, a gente tem a base. E a partir dali, você tendo essa base, você vai caminhando para outros lugares. Vai se direcionando para outros grupos também. Eu quero estudar então a mediunidade. Então vai lá, tem um grupo dos médios, né, que estuda a mediunidade. Tem um grupo específico agora que eu quero estudar. Eu sempre direciono para o EJ. Eu acho que o EJ é um grupo importante para a gente começar. O que é o EJ? Estudo sistematizado da doutrina espírita. E aí, você quase me pega agora. Ainda bem que minha memória foi boa. E aí, esse estudo sistematizado, que existem vários tomos, eu não sei se eu me lembro, o negócio são 3, gente, tem muitos anos, que eu fiz o EJ. 3 ou são 4 tomos. Vai durar ali 1 ano e meio, né? Eu acho que até 2 anos cada tomo. Que são os tomos, são tipo os módulos. E aí a gente, cada livro, né? Cada tomo, ele vai trazendo, coletando ali as principais temáticas do Evangelho do Cristo e da própria doutrina espírita, né? Do que Kardec também decodificou. E ali você vai tendo a base, entendendo quem foi Kardec, né? Como é que Kardec chegou até ali. A gente vai sabendo sobre Deus, sobre espíritos, sobre médios. Tem vários temas. E você vai passando, é quase uma graduação. É uma graduação. É uma graduação. Um abraço para minha prof, que foi Sandra. Sandra, minha prof, que me direcionou muito, assim, aprendi muito com ela. Então é importante a gente ter essa instrução, né? De base. Para todo mundo é importante. Gente, um salve para os nossos patrocinadores, né, Vanildo? Vamos agradecer aqui também esse espaço que a 93 nos dá. Né?
importante, até para que o programa aconteça, esse espaço aqui a gente está trazendo reflexões, a própria doutrina, mas também reflexões sobre a espiritualidade, sobre a mediunidade, sobre reflexões da vida, angústias e temores da vida, mas também as potencialidades da vida. E é interessante, com uma amiga minha, eu convidei ela para assistir um palestra, e uma das reflexões que ela fez foi: aqui você também fala do Cristo. Uhum. Sim. Simplesmente, Cristo é a base da doutrina espírita. Né? Sim. Sem o Cristo, não haveria. Exato. É o nosso modelo e guia, né? O modelo e guia. Muitos não compreendem isso ainda, né? Que o nosso modelo e guia é Cristo. O caminho, na verdade, e a vida. E como é bom, né? Falar de Cristo. Agora, né, que se aproxima essa data festiva, que é o nascimento dele. Uma reflexão: um dos cidadãos do mundo que tem uma única data de nascer, mas de morrer sempre data diferente. Né? E essa aproximação, né, do nascimento todo ano, né, 25 de dezembro, que é a data que mundialmente a gente compactuou. Alguns dizem que não é essa data, né, enfim, mas o que importa é a intenção. Nós, espíritas, também a gente vai refletir sobre o nascimento do Cristo nas nossas vidas, porque toda vez que ele nasce, a gente renasce. Esse ritual do Natal, né, de estarmos esperando, hoje são 20, então tá perto, tá pertinho. E aí a gente faz uma análise, né? Maria ali, José, já procurando um lugar onde o Cristo nasceria, nessa existência aqui, entre nós. E nos ensinaria também essa humildade, né? Porque desde o início da encarnação aqui na Terra, ele vai nos mostrando a potencialidade da humildade, da manjedoura. E a gente vai pensando como cada cenário desse nascimento é importante para ressignificarmos em nossa vida, né? Então, nossas manjedouras, os animais, né? Ali que também estavam no cenário. Então, não tinha vaga, né? E ali o dono da hospedaria coloca ali naquele cantinho e Jesus nasce naquele cenário muito humilde. Mesmo sabemos a potencialidade do espírito, né? Do rei que ele é. Ele nasce nesse cenário humilde e nos ensina desde esse momento, nessa humildade desse cenário, o que verdadeiramente importa. E que ele vai pregar mais tarde. Eu acho interessante, tem uma música que ela é desses grupos que nos Estados Unidos tem, né? Eu esqueci o nome. Que fala justamente, em português seria, né? Maria, tu sabia? E aí é interessante que na música vai trazendo essa imagem desse primeiro momento que Maria olha para Jesus ali, uma criança como outra qualquer. Né? Então, assim, aí vai perguntando: Maria, você sabia que esse seria o rei? Ele vai perguntando, né? Na música tem uma versão em português também, que eu acho que o nome é Maria, tu sabia, em português. E essa simplicidade, a fragilidade também dele encarnar aqui, de correr os riscos todos que correu e ter que fugir durante grande parte da vida, para depois nos ensinar tanto na sua trajetória. Né? Então, a gente tem essa leitura também, enquanto espírita, temos essa leitura de como essa trajetória dos ensinamentos do Evangelho são. Então, onde é que você acha? Vou jogar a pergunta. Nos nossos irmãos, né? O Cristo está aqui, né? Nesse momento, inclusive. Onde tem duas ou mais, né? Eu estarei. E seja um caminho para a sua existência também. E quando você se sentir perdido assim, pare, reflita, respire e sinta esse amor, né? Potente, significativo, porque o amor nos amou e tudo que o Cristo quer é só o nosso coração.
Às vezes a pessoa pensa, né, naquela coisa, naquele cenário, de que tá, nananã. Ele só quer nosso coração. Quando a gente tem dimensão disso, que ele só quer nosso coração, que ele quer que a gente se abra para que ele chegue, né, na nossa vida. Porque, como a gente falou mais cedo aqui, né, até quando ele ia fazer a cura, inclusive, o anjo perguntou a Maria se Maria queria receber o Cristo no ventre dela. Ela foi consultada sobre isso. Você quer receber o Cristo, né? O anjo Gabriel, né? Foi lá e perguntou para ela. Então, ele também nos pergunta a todo tempo se nós queremos receber ele em nosso coração. Nós precisamos ter essa consciência que a gente precisa dizer o sim para que ele chegue também. Não adianta querer e não dizer o sim. Nós estamos sendo perguntados, né? Questionados nesse momento. E a minha resposta é qual? É um grande sim. Eu preciso dizer esse sim. Eu quero sim Jesus na minha casa, eu quero que ele entre no meu coração, que ele esteja na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, no centro espírita. A gente precisa dizer esse sim para que ele acampe. Ele está ali, mas a gente precisa dizer o sim. É o livre-arbítrio que ele nos dá também, né, Vanildo? Tudo bem. Que bom estar aqui hoje com você. E com todos vocês ouvintes. Gente, a gente tá chegando ao final, né? 5 minutinhos para isso. Acabar. Espero que todos tenham um bom final de semana, né? Que verdadeiramente o espírito natalino possa permanecer em todos os lugares, em todas as pessoas, e fazer realmente aquilo que o Cristo nos pede, nos amar. Sim. E um Feliz Natal para vocês. Que seja um Natal de muita amorosidade. Mandar um abraço aqui, né, para toda a equipe da 93, que também nos abre esse espaço, para os nossos patrocinadores, para Rose e Salles, que me deixaram essa missão aqui difícil de substituí-los. Mas é da casa, né? Da casa. Mas eu sou da casa, Mas hoje foi diferente, viu? Teve um quê diferente que eles não estão aqui. Mas um abraço. Fizeram falta, assim. Brandina também, um grande abraço. E agradecemos a todos pela audiência. Que o Cristo esteja nos vossos corações. E que vocês tenham um Natal de muita luz e muita paz. Que assim seja. Ok. Então, vamos nos preparando para o nosso encerramento, né? Sim. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Mestre, por mais essa oportunidade que tivemos na noite de hoje. E que verdadeiramente o Cristo possa adentrar a todos os lares, visitando todos os cômodos das nossas casas. Que toda energia gerada aqui neste ambiente possa penetrar também em cada coração, fazendo com que as propostas do Cristo sempre permaneçam em nossas mentes e que Deus nos abençoe agora e sempre. Assim seja. Tchau, tchau, minha gente.